Olá amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal Eletromecânica do Frio. Meu nome é Erivaldo e na aula passada nós falamos sobre uma introdução sobre as grandezas elétricas. E hoje não podia deixar de dar continuação nas correntes contínua e corrente alternada, ok? Antes de mais nada eu gostaria de pedir para vocês que se inscrevam no nosso canal, ative as notificações, compartilhe para que o nosso canal possa crescer e a gente possa mandar mais conteúdo, ok? Então vamos para a lousa depois da vinheta. Para a gente entender a questão da corrente contínua e a corrente alternada, temos que voltar um pouco no tempo, no final do século XIX, onde existiram dois grandes gênios, um chamado Thomas Edison e o outro Nikola Tesla. O Thomas Edison estava desenvolvendo a iluminação de Nova York, só que o sistema dele era de corrente contínua. Esse sistema era um pouco falho porque não conseguia atender a grandes distâncias e grandes demandas, e dando problema nos geradores, né? Aí surge um outro gênio chamado Nikola Tesla, que desenvolveu o gerador de corrente alternada. Foi o modelo mais eficiente, né? O sistema mais eficiente, porque você consegue atingir grandes distâncias, e isso gerou uma controvérsia entre os dois e eles acabaram deixando de ser parceiros, ok? E no final quem acabou ganhando toda essa questão foi a corrente alternada, com a parceria de Tesla e Westinghouse. Então vamos entender um pouco. O comportamento da corrente contínua, os elétrons livres, eles têm apenas um sentido no condutor, ok? Então os elétrons eles viajam no condutor, eles têm o seu movimento ordenado em apenas um sentido. Esse é o sistema do Thomas Edison. O gerador de corrente alternada do Nikola Tesla, como o nome já diz, ele tem essa alternância. Então a corrente ela parte do ponto zero, vai até o seu ponto máximo, decresce até o ponto zero, decresce até o seu ponto mínimo negativo, cresce até o seu ponto zero. Então aqui nós temos um ciclo, certo? Nós já temos um ciclo formado a 360 graus. A nossa frequência aqui no Brasil é de 60 Hz. Isso quer dizer que em um segundo nós temos aqui 60 ciclos em um segundo. Você imagine a velocidade que é essa corrente dentro do condutor. Ele faz isso 60 vezes por segundo. Então a nossa frequência é 60 Hz. Certo? Então o comportamento da corrente dos elétrons livres no condutor é dessa maneira. Tá? Representado nesse gráfico aqui. Perfeito? Então esse foi o sistema, esse aqui é o sistema que chega nas nossas tomadas, na indústria, né? Em todo nossos lares. Mas aí você me pergunta, né? E a corrente contínua? Ela não é mais usada? Sim, a corrente contínua ela é usada. Digamos que a corrente contínua ela é o cérebro de todo o maquinário, de toda a máquina, né? Toda a máquina, para ter aquela inteligência de acionamento, de controle, de sensitivo, ela funciona com a corrente contínua, certo? Então vamos entender um pouquinho. Eu fiz aqui um resumo de como que a corrente alternada ela alimenta uma placa eletrônica e dali ela se torna corrente contínua para poder termos aí uma automação, né? Um controle melhor de funcionamento dos equipamentos, como splits, chillers, self-container, até os nossos próprios eletrodomésticos também funcionam dessa maneira, tá? Então vamos aqui, ó. Aqui eu tenho um exemplo de uma fonte linear, tá? Não sou muito bom em eletrônica, mas vou explicar para vocês isso aqui resumido. A alimentação ela entra 220 alternada, e aqui nós temos a primeira bobina do transformador. Mas para chegar até aqui eu tenho algumas proteções, perfeito? Então eu tenho um fusível,
eu tenho um varistor e eu tenho um resistor PTC. Vamos entender primeiro a questão do varistor. Se a tensão ultrapassar 250 volts, o varistor ele funciona protegendo numa aumento da tensão, numa variação da tensão. Se ultrapassar 250 volts alternativo, esse varistor vai fechar um curto, ele vai fechar um curto aqui e os elétrons vão queimar esse fusível. A corrente elétrica vai fazer com que esse fusível abra, entendeu? Perdão. Então vamos lá de novo. O varistor ele funciona através da tensão. Se tiver uma alteração na tensão, ele vai fechar um curto e vai queimar esse fusível, protegendo todo o meu equipamento. Nós temos aqui a segunda proteção, que é o PTC, né? O PTC ele funciona com temperatura, ele é um coeficiente positivo de temperatura. Se ocorrer algum aumento também aqui na tensão, ele vai aquecer e vai abrir o meu circuito, protegendo daqui para frente. Perfeito? Até agora entendido? Legal. Então aqui nós temos o transformador, né? Transformador linear, tá? É um dos tipos de transformadores que existe. Então essa bobina aqui, ó, essa primeira bobina, ela não tem ligação nenhuma com a segunda bobina. Aqui ela consegue rebaixar essa tensão através do campo eletromagnético gerado por essa primeira bobina. Então o campo eletromagnético gerado por essa bobina vai rebaixar a minha tensão de 220 alternada para 12 volts, mas ainda aqui ela ainda continua corrente alternada, ok? Seguindo o circuito, vai passar por uma ponte de diodos, uma ponte retificadora. A função do diodo é permitir que a corrente tenha apenas um sentido, tá? Vocês pesquisarem aí na internet o que são diodos, né? Tem várias aplicações e a principal é fazer com que a corrente percorra apenas em um sentido. E aqui no final nós já temos essa tensão de 12 volts que foi rebaixada, já retificada para corrente contínua, num sentido só. Espero que vocês tenham entendido. Isso aqui é apenas um resumo, nós falaremos mais sobre isso nas próximas aulas. Agradeço a todos por ter assistido o vídeo até o final. Muito obrigado.